Vamos dar início então à nossa última aula deste curso e para poder ter uma visão mais completa da computação gráfica, vamos nessa aula expor como funciona um software comercial de computação gráfica e tentar dar algumas noções elementares sobre um pacote desse tipo, tendo em consideração que o que nós vamos mostrar pode ser aplicado para quase todos os softwares de computação gráfica do mercado, sejam abertos ou sejam comerciais, já que o paradigma de se trabalhar com software de computação gráfica é bastante semelhante e se repete bastante entre os diversos pacotes. Para esse curso nós escolhemos adotar o 3D Studio Max, que sem dúvida é um dos softwares de computação gráfica mais usados no mercado, mas ressaltamos que não estaremos unicamente exclusivamente presos a este software, mas de certa forma o aluno poderá facilmente descobrir como, através dos conceitos que vamos expor, como explorar outros softwares de computação gráfica. Bem, então temos que apresentar inicialmente alguns conceitos elementares. E quando se vai desenvolver uma aplicação em computação gráfica, existem diversos passos que, de certa forma, têm um pouco a ver até com o pipeline gráfico que nós estudamos nas aulas de rendering, de iluminação, de modelagem. Na verdade, a primeira tarefa dentro do desenvolvimento de uma animação 3D, de uma figura em computação gráfica, será criar a modelagem, ou seja, colocar elementos no nosso mundo tridimensional. E vamos chamar a esse passo de modelagem 3D propriamente dita. Então, os softwares de computação gráfica, em primeiro lugar, eles precisam nos oferecer mecanismos de criar objetos 3D, de modificá-los, de manipulá-los, de colocá-los nos seus lugares adequados dentro do espaço. Posteriormente, depois de criar os modelos tridimensionais, nós vamos dar características para as suas superfícies, ou seja, nós vamos então editar os seus materiais, colocar as suas cores, as texturas, os atributos físicos de sua superfície, se tem reflexo, se é transparente e assim por diante. Depois nós vamos colocar alguns elementos auxiliares muito importantes para a nossa animação, que será a iluminação, as câmeras, alguns elementos de auxílio, como deformadores, forças externas, etc. E feito isso, nós vamos então partir para a terceira etapa, que vai ser animar, ou seja, criar os frames animados dos nossos elementos do mundo 3D. E finalmente, nós vamos então renderizar, ou seja, nós vamos visualizar, nós vamos pedir para que seja gerado a animação, o vídeo, as imagens correspondentes a esse trabalho feito. Então, essas são normalmente as etapas que serão seguidas em qualquer software tridimensional. Em primeiro lugar, é importante explicarmos que qualquer software 3D possui duas categorias de vistas que serão muito importantes para todos esses processos que mencionamos. Uma será chamada de vista ortogonal, e pode-se ver uma vista ortogonal nessas transparências, na transparência com essa imagem que está à esquerda. A vista ortogonal é uma vista que não possui deformação de perspectiva. Normalmente serão vistas de topo, vistas de frente, vista de direita, vista de esquerda. Estas vistas são muito usuais, são muito comuns em softwares onde se trabalha muito com CAD, com sistemas de visualização de terrenos, de GIS, já que para a colocação correta, para a manipulação precisa de elementos dentro de um espaço tridimensional, nós não podemos contar com a deformação de perspectiva que ocorre. Por outro lado, artisticamente, o que me interessa numa animação, num vídeo, num filme, não é a vista ortogonal, mas sim a vista de perspectiva. Portanto, os ambientes de desenvolvimento de computação gráfica também vão nos apresentar uma
vista, ou algumas vistas, de perspectiva da nossa cena, como pode ser visto na imagem que está à direita dessa transparência. Também, nas nossas vistas, podemos ter diversos tipos de amostragem da nossa cena, da nossa geometria, da nossa iluminação. Podemos ver os nossos objetos ligeiramente iluminados, ou seja, os polígonos preenchidos, onde podemos levar em conta, por exemplo, as luzes, fatores de iluminação, até mesmo texturas. Ou podemos também ver os nossos objetos 3D de uma forma mais pura, ou seja, podendo ver os seus próprios polígonos que formam parte da geometria. A vista iluminada, normalmente nós chamamos de vista com shading, uma vista que nós não identificamos os polígonos propriamente ditos, mas podemos ver a iluminação que aquela superfície toda possui, como se pode perceber no bule que está à esquerda dessa transparência. Já a outra vista, onde nós poderemos ver os polígonos brutos, será chamada de vista de wireframe, em formato de arame. Essa vista tipicamente vai permitir que nós manipulemos elementos internos do nosso objeto, não só os polígonos em si, mas poderemos manipular vértices, arestas, e se for um objeto formado por splines, as curvas que formam essas splines e assim por diante. Então, dentro da nossa área de trabalho, nós vamos ter vistas ortogonais e vistas de perspectiva. Pode-se ver nessa transparência, quer dizer, a interface do 3D Studio, e se for visto uma interface de qualquer outro software tridimensional, Maya, Softimage, Lightwave, Cinema 4D, Blender, vai ter exatamente essa mesma característica. Algumas vistas ortogonais e algumas, e normalmente uma vista perspectiva. Neste caso, a vista de topo, a vista de esquerda e a vista de frente estão sendo mostradas, e a vista de uma perspectiva, a vista de câmera também está sendo mostrada, e nesse caso é um bule. Normalmente, teremos apenas uma vista ativa, ou seja, nós poderemos mexer no nosso objeto, manipular, movê-lo de lugares e colocar coisas e fazer diversas manipulações apenas numa das vistas. E, obviamente, as demais vistas retratarão toda a alteração feita. Mas teremos que escolher uma das vistas onde nós estaremos fazendo manipulação. No caso do 3D Studio, isso é mostrado através de um contorno amarelo na janela que está se chamando de ativa. Nós vamos chamar a área de manipulação tridimensional a essas diversas vistas, mas vamos dar preferência para fazer manipulações geométricas, especialmente transformações do tipo de translação, de rotação e de escala, nas vistas ortogonais, já que, como elas não possuem deformação de perspectiva, elas nos darão um resultado mais preciso da colocação dos objetos, do seu posicionamento espacial e do encaixe com outros objetos geométricos da cena. Além da área de trabalho, onde estaremos manipulando objetos propriamente dito e vislumbrando os nossos resultados, teremos normalmente as barras de ferramentas, que tipicamente nos softwares tridimensionais são colocados na parte de cima da interface. No caso, há uma convenção entre a maioria dos softwares tridimensionais que as barras de ferramentas possuem as funcionalidades bastante parecidas entre si. No caso do 3D Studio, rapidamente mencionando essas ferramentas, teremos desfazer uma operação, refazer uma operação, que são essas duas setas curvas, uma para a esquerda e outra para a direita. Depois temos esses dois cubos intercalados com uma pequena cadeia, que é uma ferramenta para criar hierarquias de objetos. Então, se eu tenho uma mesa
e eu tenho os pés da mesa como objetos distintos, pode ser interessante que eu crie uma hierarquia, utilizando essa ferramenta de hierarquia, arrastando o pé da mesa para a tábua da mesa, faremos com que os pés da mesa, por exemplo, se tornem filhos da tábua principal da mesa, de forma que manipulando apenas a parte de cima da mesa, estaremos manipulando todos os demais elementos que são seus filhos. Portanto, movendo a mesa, estaremos movendo, por exemplo, todos os pés da mesa. A ferramenta ao lado permitirá que se desfaça essa hierarquia, e a outra ferramenta trabalhará com hierarquias para objetos especiais, que não estaria fora do escopo dessa aula. Na parte de baixo dessas barras de ferramenta, temos basicamente ferramentas de seleção. Essa flechinha branca é a principal delas, onde eu, acionando essa ferramenta, poderei clicar em objetos e selecionar esses objetos. Apenas poderei manipular objetos, movê-los, alterá-los, colocar novos atributos, materiais, etc., quando ele estiver selecionado, e essa seleção será feita através dessa barrinha. Essa flechinha com umas linhas do lado é uma seleção de nomes, baseada em nomes, então eu poderei abrir uma janela e essa janela me mostrará o nome de todos os objetos que estão dentro da cena, e eu poderei selecionar esses objetos através de seu nome. As outras duas barras permitem que a gente manipule como é a nossa área de seleção, se eu vou criar um retângulo, se eu vou criar um círculo, ou se eu vou criar umas figuras um pouco mais sofisticadas para uma seleção mais precisa de um conjunto de objetos. Ressalto que vários objetos podem ser selecionados ao mesmo tempo e manipulados ao mesmo tempo. Essa cruz com flechinhas é uma ferramenta que permite que selecionemos um objeto e ao mesmo tempo o translademos no espaço, ou seja, eu posso movê-lo livremente pelo meu espaço tridimensional. A outra seta curva, formando quase uma circunferência, permitirá que a gente selecione um objeto e rotacione esse objeto nos diversos eixos. E a outra, com dois quadrados, um dentro do outro, permite que a gente altere a escala do objeto que está sendo selecionado. Esse combo box, onde está escrito view e pode se modificar aí para várias outras possibilidades, permite que selecionemos qual é o nosso centro de manipulação. Pode ser um centro global, ou pode ser o centro do nosso objeto, ou pode ser o centro até de um outro terceiro objeto. Então, se eu quiser rotacionar um planeta, por exemplo, ao redor do Sol, eu escolherei o centro do planeta como sendo o centro do outro objeto. Dessa forma, ele será rotacionado não ao redor do seu centro próprio, mas ao redor do centro do outro objeto. Bem, embaixo na terceira linha aí de ferramentas, teremos basicamente algumas ferramentas de auxílio para manipulação. Então, teremos onde eu quero destacar apenas esse imã, que tem um 3, que permite que façamos um snapping, ou seja, o movimento dos objetos, a escala dos objetos ou a rotação dos objetos será através de um valor fixo, dando pequenos saltos. Isso permite que encaixemos objetos de forma mais fácil, que possamos ter um alinhamento mais preciso dos nossos objetos. Finalmente, na última linha de ferramentas, teremos esses dois triângulos com um plano no meio, permite que se faça um espelhamento do objeto. Nenhuma transformação de translação, de rotação, de escala permite que nós criemos um espelho de um objeto. Para isso precisaremos usar essa ferramenta. Quando utilizarmos essa ferramenta, será aberta aí uma janela que dirá qual é o plano de onde se encontra o espelho para fazer a projeção desse objeto. Esses dois quadradinhos na diagonal são uma ferramenta para alinhar objetos tridimensionais em relação a outros objetos. Se, por exemplo, eu quero colocar com muita precisão uma caixa em cima de uma mesa, então eu posso colocar manualmente através da ferramenta de manipulação, ou posso escolher essa ferramenta de alinhamento. As outras ferramentas veremos mais adiante, mas as 4 bolinhas coloridas abrem o editor de materiais. O Bully, com esse pequeno retângulozinho, nos abre o editor de renderização, onde eu poderei configurar como vai ser minha imagem final a ser renderizada. Esse combo box que está ao seu lado diz qual é a janela e qual é o tipo de o pedaço da janela que será renderizado, que será gerada uma imagem. E finalmente esse Bully sozinho é uma renderização rápida que nos permitirá ver como está ficando nossa cena.
Bem, também todos os softwares de computação gráfica nos oferecerão aí uma área de projeto. A área de projeto é uma área onde nós poderemos manipular com maior precisão, com mais detalhes, o nosso cenário, os objetos que estão dentro dele, as luzes, as câmeras, etc. No caso do 3D Studio, essa área de projeto está ao lado direito da tela, da interface, e basicamente é dividida em várias categorias de projeto. Podemos estar criando objetos, podemos estar modificando objetos, podemos estar trabalhando com hierarquias de objetos, podemos estar trabalhando com ferramentas de objetos e com objetos especiais. Então, esses primeiros ícones que estão na parte de cima dessa área de projeto justamente permitem que naveguemos entre algumas dessas possibilidades. Embaixo, normalmente teremos em todos os softwares de computação gráfica ferramentas que vamos chamar de auxílio de visualização. Ferramentas que permitirão que naveguemos no nosso cenário 3D, que manipulemos as nossas telas de projeção ortográfica ou de projeção perspectiva. E há um consenso entre a maioria dessas telas. Essa lupa será para fazermos um zoom in, um zoom out na janela ativa. Essa lupa com os 4 quadradinhos é para que façamos um zoom in, zoom out em todas as telas que estão ativas, que estão sendo mostradas, na nossa interface. Esse cubo com flechinhas para todos os lados faz com que toda a minha cena seja enquadrada dentro de uma janela específica, ou seja, aquela janela selecionada. Esse cubo com 4 retângulos permitirá que será a mesma função, porém para todas as janelas que estão sendo mostradas na interface, todas as janelas ortográficas e perspectivas. A lupa de baixo permite, com um retângulo esbranquiçado, permitirá que possamos selecionar uma área e será feito um zoom para aquela área específica. Essa mãozinha permite que manipulemos a nossa cena, podendo ver outras partes da cena tridimensional. Esse eixo com uma pequena circunferência ao seu redor permite que modifiquemos o ângulo de visão, ou seja, giremos a nossa câmera ao redor do centro dela. E finalmente, esses 2 retângulos, um maior e outro menor, com uma flechinha em direção ao maior, fará com que a janela ativa se torne a única janela da minha cena, maximizando uma vista. Também teremos, na maioria dos softwares na parte de baixo da interface, o controle de tempo, onde teremos os nossos frames, ou seja, cada um dos quadros que compõem a minha animação. Futuramente será mostrado também quais são quadros-chaves, quais não são quadros-chaves, qual é o quadro corrente, que pode ser visto através dessa pequena marcação azul em cima do número de um frame, e pequenas manipulações relacionadas à linha do tempo, como por exemplo ir para um frame específico, voltar para um frame, delimitar qual é o escopo da minha animação vai do quadro 10 ao quadro 20 e assim por diante. Então, nessa área de controle do tempo teremos esses manipuladores. Bom, então vamos comentar agora um pouquinho mais a fundo sobre a área de projetos, que é essencialmente uma área que se deve dominar e se for ser usado algum outro software 3D, é importante que o aluno explore onde se encontra essa área de projeto daquela ferramenta 3D. Isso digo porque, na verdade, até agora o que comentamos vale mais ou menos para praticamente todos os softwares tridimensionais. Já a forma de se aglomerar e se trabalhar com projetos já começa a ser um pouquinho diferente de um software para outro. Bom, no caso do 3D Studio, comentamos que a área de projeto ela é dividida em diversas categorias. Uma das categorias, a primeira delas, com essa flechinha com um pequeno destaque, consiste na área de criação de objetos geométricos. Ou seja, sempre que formos criar novos objetos, colocar novos objetos tridimensionais no nosso cenário, estaremos dentro dessa área. Ao lado temos os modificadores, uma área de projetos para trabalhar com modificação de objetos. Depois temos a hierarquia de objetos, depois a animação, uma animação mais sofisticada dos objetos, depois uma área de utilitários e uma área de ferramentas.
Bom, quando nós escolhemos estar trabalhando em projeto para criar elementos no nosso cenário, então, como se pode ver, quando estamos pela transparência, nessa área selecionada, mostrada por vermelho, vai aparecer uma pasta logo embaixo com vários outros ícones. E esses ícones dizem o que exatamente você quer criar, que tipo de categoria de objetos você quer criar. Essa primeira esfera significa a categoria de objetos geométricos. Ou seja, quando eu clicar nessa esfera, se me abrirá uma série de possibilidades para criar objetos geométricos. O que está ao lado são formas bidimensionais, que depois poderão, de alguma forma, ser convertidos em objetos 3D ou simplesmente permanecerem bidimensionais, como, por exemplo, um texto, coisas do tipo. Depois temos luzes. Então, temos um pequeno ícone que permite que criemos luzes, vários tipos de luzes, como veremos mais adiante. Depois, câmeras. Poderemos criar vários tipos de câmeras distintas. Tapers, que são o ícone ao lado, os tapers, que são ferramentas de auxílio para medidas, para forças, etc. Depois temos alguns objetos especiais nesses dois últimos ícones que não serão cobertos nessa aula. Bom, quando selecionamos criar geometria, que vai ser o mais comum, vai ser estamos criando geometria tridimensional propriamente dita, ou seja, esse primeiro campo determinado pela esferinha que está nesse fundo amarelo. Quando selecionamos essa esfera, aparece também um combo box dizendo que categorias de objetos geométricos nós vamos estar querendo criar. E aí podemos ver, dentro do 3D Studio, um monte de bibliotecas de objetos tridimensionais que podem ser criados. O default, o padrão que aparece logo de cara, se chama Standard Primitives, primitivas padrões, onde temos um box, uma caixa, uma esfera, um cilindro, um torus, um cone, um tubo e uma pirâmide, um plano. Se nós alterarmos e fica como exercício para o aluno entender e ver como são as outras bibliotecas de geometrias tridimensionais, uma vez que não teremos tempo de cobrir todas elas. Quando começamos a criar objetos e colocar cubos e colocar esferas e começar a compor esses objetos para criar objetos mais complexos, automaticamente vai se tornar necessário que nós comecemos a modificar objetos que já estão criados, que já estão na minha cena, que já estão no mundo. Para podermos manipulá-los e fazer alterações com esses objetos, também se torna fundamental poder selecioná-los. Como comentamos inicialmente, na barra de ferramentas existe uma série de possibilidades para se selecionar objetos. Especificamente nessa transparência pode-se ver aí a janela que se abre quando se vai fazer a seleção por nome. Quando as nossas cenas são extremamente grandes, onde podemos ter milhares de objetos tridimensionais, se torna fundamental podermos selecionar os nossos objetos através do seu nome, como pode ser visto nessa transparência. Uma vez criados os nossos objetos tridimensionais, então vamos começar a modificá-los. A modificação mais trivial e mais simples pode ser simplesmente fazer transformações espaciais com aquele objeto, movê-lo de um lugar para outro, rotacioná-lo, escalá-lo, mas algumas transformações mais sofisticadas também serão necessárias. O 3D Studio, então, tem lá na sua área de projeto, o segundo campo de projeto é de modificadores. Da mesma forma que grande parte dos softwares tridimensionais, os modificadores dentro do 3D Studio funcionam com a filosofia de pilha de modificadores. Pode-se ver aí uma área em branco, que está escrito com sublinhado em cinza, box. O box é vamos dizer assim, a função que criou, no caso, uma caixa no nosso cenário. Na medida que nós formos colocando modificadores, esses modificadores vão sendo empilhados e vão sendo colocados em cima desse box. Nesse combo box, que está logo embaixo aí do nome do nosso objeto, pode-se selecionar um dos possíveis modificadores para esse objeto.
E percebam que existem vários modificadores possíveis, alguns extremamente sofisticados, com uso muito específico, e outros de uso bastante geral, bastante comum de serem usados. Não teríamos tempo aqui de explorar toda essa dezenas e dezenas de modificadores existentes no 3D Studio, mas é uma tarefa interessante e bastante agradável experimentar diversos modificadores em cima dos nossos objetos. Percebam que, devido à possibilidade de nós estarmos empilhando os modificadores, a qualquer momento nós podemos selecionar um desses modificadores e alterar parâmetros relacionados a ele. Neste caso, estou colocando aqui como um exemplo, um modificador chamado o Band. Vejam que esse modificador está sendo colocado em cima do box, em cima da caixa. Inicialmente, essa tábua da mesa era plana, reta. Nós colocamos por cima um modificador chamado Band, que faz com que os nossos objetos comecem a ser entortados, arredondados, como pode ser visto no caso dessa tábua dessa mesa. Normalmente, os modificadores possuem um gizmo. Esse gizmo pode ser acessado através de uma cruzinha do lado desse modificador. Abrimos aí uma série de opções, uma delas é o gizmo. Selecionando esse gizmo, nós poderemos selecionar um manipulador para aquele modificador. Então, poderemos mexer com aquele gizmo, e mexendo com o gizmo não estamos mais mexendo com o objeto em si, mas estamos mexendo com atributos da modificação que está sendo feita. Isso pode ser muito interessante para o artista, por exemplo, porque ele vai poder, graficamente, visualmente, poder ver como esse modificador está ficando no seu objeto tridimensional. Vejam também essa ideia de pilhas, onde temos aí o band que está por cima do box. E poderíamos ir colocando diversos outros modificadores em cima desse band, fazendo com que houvesse uma soma de modificadores no nosso objeto. Bem, depois de modificar e manipular e compor os objetos, a geometria dos nossos objetos, será então necessário que coloquemos os materiais, ou seja, os atributos físicos das superfícies desses polígonos que acabaram de ser criados. Por enquanto, eles não têm cor, não têm textura, não têm nenhum atributo físico na sua superfície. Portanto, se pedirmos para visualizar aquela cena, provavelmente não é o que nós estamos querendo. Então, para podermos editar os materiais dos objetos, teremos que abrir o que se costuma chamar nos editores 3D de editores de materiais. Todos os softwares 3D costumam ter essa filosofia de ter um editor de materiais separado do restante da nossa interface. No caso do 3D Studio, tem essas 4 bolinhas coloridas que está na barra de ferramentas na parte de cima da interface. Ao clicar nessas 4 bolinhas, se abre essa janela, que é o editor de materiais. Cada uma dessas esferas é uma amostragem de um material, onde temos aí embaixo todas as características de um material. Fica também como exercício para o aluno explorar os diversos atributos, os diversos parâmetros que se pode configurar para um material. Destaco apenas que existem alguns atributos mais importantes, que no caso é a cor ambiente, difusa e especular do nosso objeto, e como vimos nas aulas de iluminação, esses são basicamente como o nosso objeto se comporta mediante uma luz ambiente, mediante uma luz difusa e mediante uma luz especular. E basicamente esses 3 comporão a cor propriamente dita do nosso objeto. Também, logo abaixo, vemos aí as características especulares, ou seja, como o nosso objeto é de polido, quanto de polido esse objeto quanto ele tem de especularidade. E pode-se ver basicamente aqueles mesmos atributos da equação Phong que nós vimos na aula de iluminação, estão presentes aí como atributos para o nosso material. Logo embaixo dessas esferas de amostragem de materiais, temos algumas pequenas ferramentas que permitem que nós manipulemos com esses materiais. Destaco algumas delas. A primeira esferinha com uma seta permite que coloquemos um determinado material numa esferinha dessas de amostragem, e essa esferinha azul com um cubo branco do lado permite que nós joguemos um material, que é o material que está ativo, ou seja, numa janelinha dessas esferas ativas, vamos jogar para um objeto que está selecionado, ou seja, aquele objeto vai receber o material que foi editado adequadamente. Bom, também poderemos, nesse editor de materiais, selecionar adequadamente as texturas que vamos estar colocando para cada objeto. Essas texturas
estão logo embaixo do editor de materiais, naquele campo chamado Maps. Podemos, lembrando as aulas de texturas, ter vários tipos de texturas. Textura difusa, que basicamente é uma imagem que vai encobrir o nosso objeto. Podemos ter bump mappings, opacity maps, environment maps, vários tipos de mapeamentos de texturas diferentes, como vimos nas aulas de texturas. Basicamente, como experiência, podemos aí escolher clicar no difuso e quando clicamos no difuso, o 3D Studio vai nos perguntar, bom, qual é o tipo da tua textura? É um bitmap? É uma função tridimensional que vai gerar uma textura? O que que é? E a primeira opção que existe ali presente é o bitmap, ou seja, nós vamos escolher uma imagem, uma foto, uma figura, um desenho, para ser usado como textura do nosso objeto. As demais opções, a maioria delas são funções que vão gerar padrões de texturas dos mais distintos tipos, madeira, mármore, etc. Então, uma vez que nós texturizamos nossa superfície, teremos aí nosso objeto já com um material mais adequado em relação àquilo que nós estávamos desejando. Bom, um detalhe muito importante que temos que ter presente quando estamos trabalhando com texturas, e recapitulando aquelas aulas teóricas sobre texturas, é como estamos projetando uma textura sobre uma superfície tridimensional. Se estão lembrados, tínhamos esse problema. Uma textura é uma função bidimensional, uma imagem é algo 2D. E o nosso objeto tridimensional é algo que tem 3 dimensões. Então estaria faltando aí uma dimensão para a nossa textura para poder ser mapeado corretamente na nossa superfície tridimensional. Então, os softwares de computação gráfica vão possibilitar que nós escolhamos, como estaremos projetando uma textura sobre uma superfície. No caso, isso é feito no 3D Studio através de um modificador. Selecionando o objeto e na pilha de modificadores, escolheremos lá um modificador chamado UVW Mapping. Ao selecionar esse modificador, o nosso gizmo será exatamente um ícone que mostra como é a superfície de projeção da textura. Obviamente, para uma mesa retangular, a projeção mais adequada é uma projeção planar, mas se estivéssemos mapeando o mapa do mundo numa esfera para fazer um globo terrestre, então provavelmente estaríamos usando um UVW Mapping esférico. Vejam que também nesse modificador, o VW Mapping, poderemos aí dizer qual é o tiling da minha textura, ou seja, quanto essa textura se repete ao longo da superfície onde ela está sendo projetada. Portanto, com, por exemplo, uma textura de um único ladrilho, podemos texturizar uma parede inteira com centenas de ladrilhos, sem ter que ter uma foto de centenas de ladrilhos ao mesmo tempo, mas apenas de um, fazendo um tiling, ou seja, uma repetição dessa textura ao longo de uma superfície. Bem, uma vez texturizado, ou seja, uma vez que nossas superfícies foram colocadas com os materiais adequados, precisamos então iluminar nossa cena. Vimos nas aulas teóricas como funciona todo o processo de cálculo de iluminação e vimos que essencialmente a computação gráfica 3D só existe em função da iluminação. Se não há iluminação, não temos computação gráfica. A iluminação é o problema central da computação gráfica. Bom, então o terceiro campo de criação dentro justamente consiste em criar luzes. E quando escolhemos criar luzes, aparecem aí como opções diversos tipos de luzes que podemos estar colocando na nossa cena. Usualmente, a luz mais comum é o que nós chamamos de omni, é uma luz pontual, é uma lâmpada que emite luzes para todas as direções com igual intensidade. Entretanto, podemos usar luzes um pouco mais sofisticadas, como, por exemplo, uma luz target, que é uma luz com alvo, uma lanterna, um spot, e podemos usar algumas luzes também um pouco mais avançadas ainda, como um skylight, que simula uma iluminação vinda do Sol, com todos os fenômenos que ocorrem, que nós chamamos de light scattering, que é o fenômeno de distribuição da luz, de propagação da luz numa atmosfera terrestre. E isso traz um fator de iluminação muito específico que só vai acontecer em ambientes abertos. Então podemos aí estar criando essa simulação, que é bastante mais sofisticada, um trabalho científico muito grande se percorreu aí ao longo da computação gráfica para poder se chegar a esse modelo de iluminação adequado. Bom,
Uma vez criadas as nossas luzes, estamos aí prestes a poder já gerar as nossas primeiras imagens, vamos então criar câmeras e colocar câmeras distribuídas no nosso mundo, no nosso espaço tridimensional. Podemos então criar câmeras através do campo de projeto Create, e ao invés de ser de geometria, de shapes ou de luzes, vamos escolher câmera, que é esse ícone com um desenho de uma câmera que se pode ver na transparência. Ao criar uma câmera, também se poderá escolher uma série de atributos para essa câmera que está sendo colocada no mundo. Qual é o tipo de lente, qual é o tipo de efeito que essa câmera vai capturar, o ângulo de visão dela, etc. Quando essa câmera é criada no espaço, então nós podemos manipular fisicamente essa câmera como se ela fosse um objeto qualquer, inclusive aplicar-lhe modificadores típicos para câmeras, onde, por exemplo, poderemos colocar efeitos especiais para algumas câmeras. Bem, quando criamos uma câmera, então, podemos pedir para que uma das janelas da nossa área de projeto, da nossa área de visibilidade, perdão, se torne não mais uma vista ortogonal, uma vista perspectiva, mas queremos ver o que a câmera está vendo. Então, para isso, clicamos com o botão da direita, no caso do 3D Studio, em cima do nome da vista, top, front, a vista que nós quisermos alterar para a vista de câmera, e vai abrir essa janela que se pode ver, e vamos escolher então a vista de câmera. Se tivermos várias câmeras, vão aparecer os nomes das diversas câmeras presentes na nossa cena, e nós vamos escolher a câmera que desejamos vislumbrar o seu resultado. Manipular a câmera como um objeto qualquer é uma característica muito importante, porque da mesma forma que poderemos animar os nossos objetos tridimensionais, também poderemos animar de igual maneira a nossa câmera. Então poderemos fazer uma câmera que, por exemplo, percorre uma montanha russa junto com um trenzinho, ou uma câmera que se move junto com um personagem, uma câmera, enfim, que abre sua grade angular e que modifica alguns atributos ao longo da animação, etc. Então, no nosso espaço tridimensional, a câmera poderá ser vista como não só com o seu ícone da câmera, mas também o alvo da sua câmera, que é um ponto, e o cone de visão da câmera. Então, esse cone azul que pode ser visto é justamente a área que está sendo capturada pela minha câmera. Tudo que estiver dentro desse cone vai ser visível, tudo que estiver fora desse cone não está visível para essa câmera específica. Nossa cena, obviamente, pode ter várias câmeras ao mesmo tempo. Entretanto, quando nós formos renderizar uma animação, teremos que escolher apenas uma das câmeras. Bom, criadas as luzes, criadas as câmeras, nosso próximo passo possivelmente será criar animação. A não ser que queiramos fazer uma cena estática em computação gráfica, nós vamos querer animar os objetos que estão lá no interior da nossa cena. A animação é um capítulo bastante extenso e não teríamos tempo aqui de esgotar todos os 1000 recursos que existem em softwares avançados de computação gráfica, especialmente quando vamos fazer animações complexas, como animações de personagens, onde você tem os bones, os esqueletos e diversos elementos auxiliares para se poder fazer uma animação adequada. De forma sucinta, a animação trabalha com aquele conceito que vimos na aula de Flash de keyframes, quadros-chaves. Então, basicamente, vamos colocar o nosso objeto numa posição, vamos para o frame que vai ser o nosso outro quadro-chave, colocamos o nosso objeto numa outra posição, e nos quadros intermediários, então, o nosso objeto se moverá de forma interpolada em relação a essas duas posições colocadas. A grande coisa num software poderoso de computação gráfica, como 3D Studio, é que praticamente todos os atributos podem ser animados. Materiais, atributos de câmeras, texturas, luzes, tudo praticamente pode ser alterado. Então, para isso, como funciona a animação, no caso do 3D Studio mais especificamente? Existe um botão na área do timeline, na área de controle de tempo, um botão chamado AutoKey, que quando nós clicarmos ele vai ficar vermelho. Quando ele fica vermelho, também a barra do tempo fica vermelha, como se pode ver nessa transparência. Quando a barra do tempo está vermelha, significa assim, qualquer alteração que nós fizermos em algum objeto, essa alteração vai gerar um keyframe para aquele atributo específico. Então, se eu estou no frame 0, meu AutoKey está ligado, e eu vou no meu boolean e mexo ele um pouquinho e coloco ele numa posição, foi automaticamente gerado um keyframe para o boolean nessa posição.
Se depois eu vou para um outro frame, digamos que para o frame 100, como neste exemplo, e movo meu bully para uma nova posição, foi gerado automaticamente um novo keyframe para o bully no quadro 100 para essa nova posição. E o que acontecerá então nos quadros intermediários entre o 1 e o 100? Nosso bully se movimentará, assumirá posições intermediárias entre essas duas posições colocadas como keyframe. O interessante desse método é que, na verdade, não precisamos, não vamos estar gerando, não podemos gerar apenas keyframes de translação dos nossos objetos, mas qualquer atributo que nós manipularmos no nosso objeto com o AutoKey ligado, será gerado keyframes para esse atributo. E se eu for no meu editor de materiais, no quadro 1, e colocar o meu bully amarelo, e for no quadro 100 e o meu AutoKey ligado, colocar meu bully verde, ao longo da minha animação, do 1 ao 100, meu bully irá mudando de cor gradativamente. Finalmente, temos toda a nossa geometria, todo o nosso palco construído, toda a nossa animação já definida, nossas luzes, nossas câmeras, todos os objetos tridimensionais corretamente colocados. Então agora resta-nos renderizar. Resta-nos gerar a animação propriamente dita, gerar um vídeo, gerar as imagens correspondentes a isso. Então, finalmente, entramos na etapa de rendering, de renderização. Quando clicamos nesse bully que está, é o último ícone da nossa área de ferramentas, um bully sem nada. Quando clicamos nele, aparece, nossa cena vai ser renderizada usando as luzes, usando os atributos físicos dos materiais, tudo que foi estipulado para aquela cena. Detalhe importante é que estaremos renderizando apenas uma vista. Qual vista? A vista que está selecionada. Certo? Então, se queremos, provavelmente, na maioria dos casos, vamos estar querendo renderizar a vista da câmera. As outras vistas foram apenas vistas auxiliares para a correta montagem da nossa cena e do nosso palco e da nossa animação. Bem, a nossa animação, o nosso rendering, provavelmente terá que ser devidamente configurado. Por exemplo, pode ser que eu não queira renderizar apenas uma imagem estática, mas eu quero renderizar 100 frames e gerar, por exemplo, um AVI, um ponto .mov, um arquivo qualquer de animação, uma sequência de imagens, TGA, JPEG, não sei. Então, eu tenho que configurar qual é a resolução da imagem. Se eu estou trabalhando para HD TV, então tem que ser 1024 por 768. Se eu estou trabalhando para cinema, então tem que ser uma resolução de 2048 por 1760, mais ou menos. Depende onde essa mídia vai estar sendo mostrada. Se é para a internet, vai ser disponibilizado na internet, então tem que ser uma resolução pequena para que nossa animação não seja muito grande. Então, nesse botão, onde temos um ícone de um bully com um retângulo atrás, é onde nós vamos configurar nosso rendering. Nós vamos dizer qual é a resolução da imagem que vai ser gerada, qual é o tipo de arquivo de animação, qual é a saída que nós estamos usando, e se nós tivermos uma ilha de edição, podemos já jogar direto para a nossa ilha esses frames, e qual é o trecho da animação que nós vamos estar renderizando, e vários outros atributos que também fica aí como exercício para o aluno mexer e manipular em qualquer um dos softwares tridimensionais que o aluno escolha. Bem, vimos rapidamente uma visão geral aí de um software comercial tridimensional. Infelizmente, o 3D Studio escolhido aqui para essa aula, apesar de ser o software mais usado na indústria e um dos mais propagados em todo o meio artístico de computação gráfica, ele é um software comercial. Se o aluno estiver interessado em usar algum software aberto, recomendamos que utilize o Blender. O Blender tem diversas deficiências em relação ao 3D Studio, mas ele é bastante profissional e resultados bastante semelhantes podem ser adquiridos com essa ferramenta.